Ubiratã Cirne. Boa tarde, Capim. Boa tarde, ouvintes do programa Caturité nos Municípios. Hoje, sexta-feira, dia 30 de agosto. Amanhã termina, né? O mês de agosto de 2024. Já iniciando, né? Dia 7 de setembro, não, a Semana da Pátria, a partir do domingo, que é dia 1º de setembro, onde vários municípios farão, né, uma programação para celebrar o Dia da Independência do Brasil, 202 anos, né, da Independência do Brasil. A exemplo de Queimadas, que amanhã já tem um desfile lá no distrito, né, do Ligeiro. A programação vai seguir dia 2 e dia 7 de setembro. Também programação nas escolas. A gente vai trazer daqui a pouco a fala da secretária Raquel Castanha, secretária de Educação, né, lá de Queimadas. Campina Grande vai ter desfile, né, no dia 7 pela manhã, na cidade, à tarde Distrito Galante. No domingo, dia 8, o desfile será em São José da Mata. Vários municípios com suas programações, né, da Semana da Pátria, que vamos trazendo no decorrer, né, da próxima semana. Mas a gente vai iniciar, lembrar, João Capim, teremos política aqui no programa, informações políticas, falar de segurança, né, nas eleições, também sobre campanha em Campina Grande e em outros municípios. Teremos a participação do nosso companheiro Josimar Barbosa, o Manso, com aquele panorama diário. Teremos também a entrevista, né, com a vice-prefeita candidata, né, Anelise Menegueso. Daqui a pouco também aqui reprisando a entrevista do Jornal da Manhã. E a gente vai iniciar agora, João Capim, com Valéria Barros. É um assunto importante, falando sobre mobilidade urbana. E depois a gente volta com outras informações. Você, João Capim, aí com Valéria Barros. O plano de mobilidade urbana de Campina Grande começou a ser elaborado em junho de 2014. Então, nós, em junho, completamos 10 anos de início do processo de elaboração desse plano. Esse plano, ele era exigência da lei federal que criou a Lei da Mobilidade Urbana em 2012. Então, a lei exigia que todos os municípios acima de 500 mil habitantes elaborassem seus planos de mobilidade. Ou seja, a importância desse plano é para justamente os municípios terem diretrizes claras a respeito de um tema tão importante como é a mobilidade urbana. Nós sabemos que o processo de urbanização das cidades no Brasil trouxe toda uma complexidade nos aspectos relacionados à mobilidade urbana. Mas a gente sempre fica pensando, mas o que é mesmo mobilidade urbana? Como essa mobilidade urbana vai impactar na minha vida, nos meus deslocamentos, e vai contribuir para uma cidade melhor, uma cidade mais humanizada, não é? Então, esse é o ponto principal da gente discutir o plano de mobilidade e fazer com que as pessoas entendam um pouco e como elas podem contribuir para melhorar a mobilidade urbana do seu município. Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês a interferência da mobilidade urbana. Por exemplo, quando eu saio da minha casa, no meu espaço privado, na hora que eu ponho o pé na calçada, eu já estou entrando em contato com um espaço público, que é a calçada, o passeio público. Então, esta calçada, ela precisa estar acessível, ela precisa estar adequada, não pode ter degraus, não pode ter piso de cerâmica, onde as pessoas possam escorregar. Então, é importante que a gente tenha uma percepção das calçadas nas nossas cidades, para que a gente possa ter uma mobilidade urbana boa. Outro aspecto é que, normalmente, se eu saio de casa,
e eu preciso pegar o transporte coletivo, é importante que eu tenha ao meu dispor linhas de ônibus acessíveis, com tarifas que eu tenha condições de pagar, que o tráfego das cidades esteja harmônico, bem sinalizado, que não tenha engarrafamentos, que as linhas de ônibus elas estejam traçadas de acordo com as linhas de desejo da população. É importante que, se eu desejo sair da minha casa e fazer meu deslocamento por bicicleta, eu tenha vias devidamente sinalizadas, ou ciclovias, ou ciclofaixas, ou mesmo se não tem ciclovia ou ciclofaixa, mas eu tenho um trânsito seguro, com velocidades compatíveis, de acordo com a via, para me trazer segurança. Mas também, se eu desejo sair de casa e fazer os meus deslocamentos no meu carro individual, é importante que eu tenha vias devidamente seguras, que eu tenha a certeza que não vou me envolver em acidentes de trânsito decorrente de mal sinalização ou de falta de sinalização viária. Todos esses aspectos dizem respeito à mobilidade urbana. Então, o plano de mobilidade urbana de Campina Grande, ele foi pensado nesses aspectos. Então, nós estabelecemos diretrizes amplas, envolvendo o transporte não motorizado, envolvendo o sistema viário, envolvendo a educação, enfatizando muito a importância de se evoluir da educação do trânsito para a educação da mobilidade, porque quando eu evoluo quando eu falo de educação de trânsito, eu posso envolver essa educação e ser mais abrangente quando eu falo na educação para a mobilidade urbana. Então, o plano ele foi desenvolvido durante o período de junho de 2014 até o final de março de 2015, quando o município de Campina Grande entregou ao Ministério das Cidades o seu plano de mobilidade. Eu tive a oportunidade, na época, de ser a coordenadora, recebi o convite do prefeito Romério Rodrigues, à época, para coordenar essa equipe. Para mim foi uma honra poder fazer parte dessa equipe, uma equipe muito capacitada, que nos ajudou muito. Foi um trabalho de equipe e isso é muito importante, porque houve uma diversidade de cabeças pensando, de opiniões, e isso fez com que o plano fosse bem dinâmico e o plano tivesse aspectos bem diversos. Então, nós tivemos também o cuidado de levar para apreciação da sociedade de Campina Grande o plano, onde os conselhos foram ouvidos, as universidades, Câmara de Vereadores, todos esses segmentos da sociedade participaram da construção desse plano. Então, o plano de mobilidade é um documento, é uma legislação, ele foi transformado em lei e Campina Grande tem a honra de ter uma lei da mobilidade urbana. Então, nós estamos já completando 10 anos, existe a necessidade de uma avaliação desse plano, porque a cidade é muito dinâmica e é preciso se avaliar para fazer ajustes, verificar o que precisa mudar, o que precisa ser ajustado para que a cidade possa ter uma mobilidade urbana adequada. Muito bem, portanto aí, Valéria Barros, né, Jocapim, falando aí desse tema importante, mobilidade urbana, né, mobilidade urbana, a gente agradece aí, portanto, também a colaboração, né, da jornalista, radialista Mônica, do RC Notícias, por esse bate-papo. E quando o assunto é importante, né, a gente traz também para os ouvintes do Caturité nos municípios. Estamos aqui pela Caturité FM 104.1. Ali na técnica está o nosso companheiro João Capim, que não deu boa tarde a ele, né? Mas formalmente. Cumprimentar os nossos amigos lá nos transmissores, Paulo Cabral, Marinaldo Raposão, nosso diretor técnico, né? Flávio está aqui pela Rádio Caturité, está ali confabulando, né? Trocando ideias com as nossas colegas, né? Nossas amigas e companheiras de trabalho, o seu Corpo Batista e a Dilza Vieira. Abraçar a nossa direção geral, Dom Docênio, doutora Lúcia Duarte, padre Adélio Ferreira, e a você, querido ouvinte, que está agora sintonizado na emissora da família, na emissora
independente, aqui jornalismo de mão, né, e contramão. João Capim, não poderia faltar no programa de hoje, muita política, né? Hoje foi inclusive iniciado o guia eleitoral no rádio e na TV. Eu ainda ouvi pela manhã e assisti agora à tarde, mas vou deixar para Josmar Barbosa, o Manso, né? Fazer a avaliação. O Manso é especialista em área política e ele tem um resumo daqui a pouco do panorama, a agenda dos candidatos. João Capim, saíram mais 2 pesquisas, mais uma de João Pessoa e uma de Pocinhos, né? Pesquisas, né, registradas no TSE e no TRE, e eu já disse aqui no programa que todas as pesquisas que legalmente são publicadas por serem registradas no TSE e no TRE, de qualquer município que a gente tiver acesso, a gente divulga aqui, né? Eu já divulguei Alcantil, eu já divulguei Lagoa Seca, já divulguei de Campina Grande, já saiu uma pesquisa, já tenho divulgado uma de João Pessoa, agora saiu mais outra, saiu ontem uma pesquisa de Pocinhos, né? E são pesquisas científicas, né? Viu, gente? A gente aqui não publica enquete, são pesquisas publicadas por portais que fazem essas pesquisas através de institutos, né, que são registrados junto ao TSE e ao TRE, inclusive com um protocolo, né, devidamente citado, né? A gente cita inclusive o protocolo. Por exemplo, essa pesquisa de João Pessoa, Instituto João Capim Data Trends, foi a mais recente, com um protocolo no TRE e no TSE, o número PB 07012-2024. PB 07012-2024. Instituto que trouxe o momento, né, atual, a aprovação, o índice dos candidatos a prefeito de João Pessoa. E saiu também uma pesquisa de Pocinhos, né? Foi publicada ontem, portal Palavra, né? PB, inclusive com registro, atenção aí ao registro, no TRE e no TSE, 00094-2024. É só a pessoa ir lá, né, que tem todas essas pesquisas que são registradas. Essa pesquisa foi feita pela empresa IP Pesquisa e Acompanhamento de Gestão. Foi dias 22 e 23 de agosto, com relação a Pocinhos, que tem como candidatos, né? São 2 candidaturas em Pocinhos. A candidata à reeleição, a atual prefeita Eliane Galdino, é do Republicanos, que é o número 10, né? Com o candidato a vice Sóstenes Murilo, inclusive atual vereador. Ela é da Situação, grupo liderado lá pelo deputado Adriano Galdino. Já a oposição, que é o grupo liderado pelo ex-prefeito Cláudio Chaves, é o grupo Chaves lá de Pocinhos, né? O candidato a prefeito pela oposição é Márcio Guimarães, no caso PSDB, 45, e a candidata a vice é Maria Luísa, né? Malu, por sinal, João Capim é sobrinha do ex-prefeito Cláudio Chaves, né? Malu Chaves. Portanto, a gente vai trazer essa pesquisa ainda dentro do programa. João, mas vamos, já estamos nesse clima, eu quero dizer, daqui a pouco a gente já comentou aí na abertura, né? Domingo começa a Semana da Pátria, inclusive Campina Grande tem uma programação a semana inteira, já com hasteamento das bandeiras, ali na Praça da Bandeira, com a presença de autoridades. João Capim, eu não sei se esse ano o prefeito pode participar, eu acredito que não, por ele ser candidato, né? Eu acho que ele não pode participar, né? Deve ser representado pelo secretário de Educação, né? Raimundo Asfora Neto, por outras autoridades. Eu acredito que não possa participar não, né? Ele é candidato, ele não pode estar participando de eventos solenes assim. Vários municípios vão fazer programações, inclusive de desfile. Por exemplo, eu posso garantir que Areal vai ter desfile, né? Eu posso garantir, atenção,
Olivedos também vai fazer seu desfile. Queimada vai ter desfile, já citei aí, né? Já tem desfile amanhã, viu? Aí no Ligeiro, que é tradicional há muitos anos. Tem um convite aí daqui a pouco, né? toda a programação com a secretária Raquel Castanha, e o desfile tradicional no dia 7 de setembro, de muitos anos. O prefeito Carlinhos Tião manteve, né, durante esses 8 anos dele, o desfile todo dia 7 de setembro. Região Capim, vários municípios promovem outros tipos de eventos, né, para marcar a data, né? Encontro de bandas, competições culturais, campeonatos, e outros fazem o desfile. Eu sei que Areal, Olivedos, é tradição mesmo fazer o desfile, como Campina Grande, né, Queimadas. Acredito que Barra Santana vai fazer também, né, desfile, Caturité. A gente vai, a partir de segunda-feira, fazer essas confirmações. Mas vamos trazer logo, como eu falei, né, com relação a Queimadas, tem uma programação neste dia 7 de setembro, e eu queria chamar a sua atenção. Programação da Semana da Pátria. Amanhã, dia 31, já tem desfile no Distrito Ligeiro. A gestão do atual prefeito Carlinhos Tião mantém a tradição do desfile cívico, entendendo que é uma forma de promover o sentimento de patriotismo e amor à pátria, e também oferece a oportunidade para as escolas abordarem questões de cidadania e civismo. A integração fortalece os laços entre os membros da comunidade escolar, promovendo um ambiente de colaboração e cooperação, disse o gestor. Todo o evento será coordenado pela Secretaria de Educação, e a secretária Raquel Castanho fala da programação da Semana da Pátria lá em Queimadas, que começa amanhã lá pelo Ligeiro. João Capim. Oi, Ubiratã, boa tarde. Boa tarde a você e a todos os ouvintes da Rádio Caturité nos municípios, que tem uma excelente audiência, não só aqui em Queimadas, mas em todas as cidades circunvizinhas. Pois é, eu estou aqui mais uma vez aproveitando aí essa belíssima audiência da sua rádio para convidar o pessoal não só de Queimadas, não só do nosso Ligeiro, mas de todas as cidades circunvizinhas, para estar conosco nessa semana que estamos iniciando, né, iniciando ainda no mês de agosto, a nossa Semana da Pátria. No dia 31/8 teremos o desfile do Ligeiro, né, o desfile cívico do Ligeiro, que vai ser na Praça do Gama. Então, esse desfile é uma tradição, né? Nós sabemos que todos os anos acontece esse desfile, a população do Ligeiro, ela é apaixonada por esse momento, ela se faz muito presente, é ali um nosso distrito que nós honramos muito, que valoriza muito o civismo, valoriza muito o nosso país. Então, dia 31, nós teremos a programação no Ligeiro, né? A partir de 16h30, na Praça do Gama. Dia 2, faremos o hasteamento da bandeira às 8 horas da manhã em frente à Prefeitura, que também já normalmente acontece todo ano. E no dia 7, aquele grande momento, aquele grande evento aqui em Queimadas, né? No mesmo local, o mesmo percurso que fazemos todos os anos. Teremos as arquibancadas, onde daremos conforto à população para assistir o belíssimo desfile, sentado, com todo o conforto que a população de Queimadas e das nossas cidades circunvizinhas merece. Nós sabemos que o desfile cívico de Queimadas, ele é tradição. Ele é tradição, já é uma data marcada, não só para os queimadenses, mas para os nossos colegas das cidades vizinhas, que estão todos conosco, porque é uma grande festa. É uma grande festa do civismo, onde o nosso país comemorará 202 anos de independência, né? Onde nós sabemos que em 1822... o Dom Pedro I deu o grito de independência às margens do rio Ipiranga, onde tornou, a partir daquele momento, o nosso país deixou de ser uma colônia de Portugal e passou a ser um país independente. E isso sim é momento de comemorar. Como a gente costuma dizer, os brasileiros são guerreiros, os brasileiros não desistem nunca, não fogem à luta, como diz o hino. Então é sempre momento de comemorar. E a cada ano a gente tem muito, muito, muito a comemorar com um país, lutando por um país mais justo, lutando por um país mais igualitário, um país que olhe para a população como um todo. A
para melhorando a qualidade de vida, melhorando a educação, e assim a gente fazer com que o país cada vez mais cresça, seja um país liberto, seja um país de guerreiros, um país de povo honesto, de uma população que está sempre disposta a trabalhar, a buscar a melhoria para o seu país. Então, mais uma vez, eu passando para convidar toda a população para estar conosco no próximo sábado, né, amanhã, às 16h30, na Praça do Gama, no Ligeiro, com a abertura oficial da nossa Semana da Pátria. Teremos hasteamento de bandeira em todas as escolas municipais também, a partir de segunda-feira. Dia 2, o hasteamento, como já falei, de frente à Prefeitura, e 7 de setembro, naquele lindo desfile, com aquele encontro maravilhoso de bandas. Já temos aí 15 bandas confirmadas e algumas mais aí. Estamos em negociação para esse grande momento que é tradição na cidade de Queimadas. Então, muito obrigado, Biratã, por essa oportunidade, e qualquer dúvida, estamos aí, né? Mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade. Um abraço a todos os queimadenses e aos nossos amigos das cidades circunvizinhas. Muito bem, portanto, Raquel Castanha, secretária de Educação do município de Queimadas. João Capim vai para o comercial, na volta, a entrevista, né, é com a reprise, né, da entrevista com a vice-prefeita, candidata a vice-prefeita de Campina Grande, Anelise Menegueso. Menegueso, ela é candidata a vice-prefeita do partido por Arthur Bolinha, né? Ela é candidata a vice de Arthur Bolinha, né, do Partido Novo 30, Anelise Menegueso, que é do PL. Reprise da entrevista do Jornal da Manhã, da equipe de jornalismo da Caturité, que tem acontecido todas as sextas-feiras com os vice-prefeitos e às segundas-feiras com os prefeitos. Vamos ouvir daqui a pouco, depois do comercial. O programa Caturité nos municípios, da Rádio Caturité FM, reprisa as entrevistas concedidas pelos 6 candidatos a prefeito e a vice-prefeito de Campina Grande ao programa Jornal da Manhã, da mesma emissora, e que foram objeto de termo de acordo entre os candidatos e suas coligações e homologadas pela Justiça Eleitoral. As entrevistas estão sendo reprisadas na íntegra, sem cortes ou alteração de seu conteúdo. Portanto, a partir de agora, reprise, né, da entrevista concedida ao jornalismo da Rádio Caturité, a equipe do Jornal da Manhã, com Arimatea Souza, Gabriel Diniz, Raíssa Kelly, Josimar Barbosa, e que agora é reproduzido, né, pelo programa Caturité nos municípios, com a candidata a vice-prefeita de Campina Grande, Anelise Menegueso. Ela é candidata a vice de Arthur Bolinha, do Partido Novo 30. Anelise é do PL. Vamos à entrevista, João. Vem aí, na Caturité, a voz das urnas. A melhor cobertura das eleições é na Rádio Caturité, com a equipe do Jornal da Manhã e Paraíba Online. Você participa da festa da democracia e a melhor equipe jornalística vai lá para deixá-lo melhor informado. Rádio Caturité, Jornal da Manhã e Paraíba Online. Informação com credibilidade e audiência garantida. Vamos dar sequência à rodada de entrevistas que estamos promovendo com as candidaturas à Prefeitura e à Vice-Prefeitura de Campina Grande, numa parceria aqui, Jornal da Manhã, Rádio Caturité, com o site de notícias Paraíba Online. De acordo com o sorteio previamente feito com as assessorias dos candidatos e candidatas, nós temos hoje, aqui nos estúdios da Caturité, a médica Anelise Menegueso, que é candidata a vice-prefeita na chapa encabeçada pelo empresário Arthur Bolinha. Muito bom dia, prazer em tê-la conosco. Bom dia, o prazer é todo meu, que alegria estar com você novamente. Bom dia, Arimatea, Josusmar, Raíssa Kelly, Araújo, que está na técnica. Para mim é motivo de muita alegria estar aqui. Josusmar Barbosa, parceiro conosco. Manso, muito bom dia. Bom dia, Ari, bom dia, André, bom dia, Raíssa e todos os ouvintes aí da Caturité. Pois não, a gente vai acionar o tempo agora, certo, candidata, e inicialmente a gente acompanha recorrentemente, contempla nas ruas de Campina o problema, moradores de rua, até crianças de rua. A chapa que a senhora participa tem quais propostas
para encarar esse drama social? Exatamente, e é um drama que a gente tem visto, a olhos vistos, né, para ser mais clara, o dia a dia. Esse problema tem aumentando com o passar do dia a dia. Um quadro clássico foi no dia do debate promovido no SESC, estavam lá as torcidas dos candidatos e logo ao lado inúmeras famílias, né, em situação de rua, em situação de vulnerabilidade, as crianças. Então, nós temos um planejamento voltado para a área dessas pessoas que estão em estado de vulnerabilidade. É interessante, é importante a gente pontuar que como nós não tivemos aquele período de pré-campanha que os outros candidatos tiveram, foi algo atípico que aconteceu comigo e com Bolinha de estarmos nesse pleito, nós estamos, durante a nossa campanha, mais ouvindo do que falando. Né, ouvindo realmente o clamor da população, ouvindo as principais deficiências, para a partir de então a gente realmente fazer um planejamento sério, né, com uma gestão que funcione de verdade. E para isso eu tenho um excelente parceiro, candidato, que já é um caso de sucesso de gestão. Bolinha saiu da feira, todo mundo aqui conhece a história de Bolinha, mas nunca é demais a gente lembrar uma pessoa que saiu da feira, que é um empresário de sucesso, e se a gente for analisar não só a empresa dele, né, que a gente poderia falar, mas é algo egoísta, porque é algo para ele, para a família dele. A gente vê a gestão que ele está fazendo no 13 Futebol Clube, o que era o 13 há alguns anos e o que se transformou o 13 agora, um grande time de futebol, trazendo realmente os campinenses de volta, né, sem trocadilho, por favor, de volta para o estádio, para acompanhar o futebol da nossa cidade. Então, ele é um caso de sucesso de gestão na vida pessoal, um caso de sucesso de gestão quando assumiu um outro tipo de projeto como o 13, e com certeza vai ser também um caso de gestão à frente da nossa prefeitura, está no nosso planejamento, tirar as pessoas dessa situação de vulnerabilidade, principalmente as mães e as crianças. A gente tem um olhar diferenciado para as crianças. Quando me perguntam, por que você aceitou esse convite, você, né, já tem seu consultório, você é bem-sucedido na sua profissão, tem 2 filhas para criar, mas eu penso o sentimento de cuidar das pessoas, né, o sentimento de cuidar das pessoas de Campina Grande. A gente está vendo que a cidade está precisando de uma gestão realmente que funcione, e a vulnerabilidade das pessoas, dos moradores de rua, a gente não pode deixar de esconder. Existe uma Cracolândia hoje em dia num ponto, né, antes a gente sempre soube que existia pontos mais escondidos, que a gente não via. Hoje em dia a gente já consegue ver no nosso dia a dia, e é como se tivesse todo mundo meio adormecido, meio inerte, se acostumando com a situação. Eu não me acostumo com esse tipo de situação. Para ficar bem claro, essa atipicidade que a senhora falou na candidatura fez com que até agora, de forma positivada, ainda não houvesse as propostas para esse segmento. Nós temos propostas, mas tudo vai ser baseado em planejamento. Até a gente não tem números exatos. E aí eu estou falando das pessoas que vivem em situação de rua, mas também eu estou falando na nossa saúde, por exemplo. Os números que a gente tem, eu poderia chegar aqui e dizer, eu vou pegar X pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, vou alocar no canto tal. Eu estaria sendo leviana. A gente sabe que nós temos números maquiados na nossa cidade. E não só maquiados para um lado, para outro também. Quem é oposição superestima, quem é da situação subestima os números quando eles não lhes são convenientes. Então a gente sabe, isso é claro, é notório, que existem números, dados que são maquiados. E a gente só vai saber realmente a real dimensão dos problemas de Campina Grande durante o governo de transição, depois que a gente vencer esse pleito, mas principalmente em janeiro de 2025, nós vamos mostrar os números de verdade da nossa cidade, principalmente os números da nossa saúde. Doutora, a senhora esteve recentemente com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Caso a sua chapa seja eleita aqui em Campina Grande, o que a senhora vai trazer do governo de Jair Bolsonaro para Campina, principalmente na questão da saúde? Bom, eu estive antes de ontem com ele, né? É importante a gente pontuar que nós somos a única candidatura de direita na nossa cidade atualmente nesse pleito.
é uma candidatura que ela surgiu de forma atípica, porque realmente foi uma demanda da Reserva Nacional do nosso partido, foi uma demanda do presidente Bolsonaro, ele precisava ser representado na nossa cidade, nós somos os representantes dele. Eu fui fazer uma visita, a gente foi conversar sobre alguns projetos que nós temos e tive a oportunidade também de conversar, sentei com a primeira-dama Michele, por um longo período, inclusive traremos em breve boas novidades para Campina Grande relacionada a ela. Em relação a não só à saúde, mas em relação a todo o governo Bolsonaro, a gente tem que valorizar o que ele fez na gestão dele. Eu, por exemplo, domino muito bem a área de saúde, mas a gente sabe que tem outras pessoas que dominam muito bem a área de infraestrutura, muito melhor do que eu. Então, qual é o modelo que nós vamos seguir, Arthur Bolinha e eu, e que é baseado, e que é seguindo o exemplo do presidente Bolsonaro? O modelo de gestão técnica. Chamar pessoas técnicas, competentes e colocar essas pessoas assumindo cargos de direção nas suas respectivas áreas. E não fazer acordos políticos, entregar secretarias para pessoas que não tem noção nenhuma do que se trata, estar naquela pasta, não sabe as demandas, não sabe como resolver o problema daquela situação, mas pelo fato de ter uma posição política, de estar na liderança de algum partido, acaba assumindo uma missão para a qual não tem competência suficiente. Então nós vamos ter sim uma gestão técnica, né, rodeada de pessoas competentes para trazer Campina Grande de novo, para trazer novamente o desenvolvimento para a nossa cidade. Acabar com essa cultura de aparelhamento da máquina pública que impede os investimentos na nossa cidade, que impede o desenvolvimento do nosso município, que está, assim, no atraso. Quem vê a Campina Grande há algumas décadas e quem vê Campina Grande agora é como se a gente tivesse parado no tempo. Ontem o Deltan Dallagnol estava aqui participando do primeiro seminário do Conservador de Campina Grande e ele falou algo que me marcou muito. As pessoas que estavam lá, eu vi muitas pessoas emocionadas, e uma das coisas que me marcou é que ele comparou Campina Grande com Buenos Aires, que é uma cidade que tem prédios maravilhosos, que tem uma história por trás, que mostra que já foi uma grande cidade, mas que está meio que parada, estagnada no tempo. Doutora Nelise, a senhora começou falando de saúde, a gente sabe que a senhora é médica, a saúde com certeza será a prioridade, e sobre essa questão de vulnerabilidade social. Além dessas duas áreas, quais áreas mais seriam prioritárias para o governo? Geração de emprego e renda, né? A gente realmente fazer um planejamento, né? E proporcionar, através de isenção fiscal, através de incentivos, com que as empresas queiram voltar a investir na nossa cidade. Fazer Campina Grande atrativa novamente para o ponto de vista de grandes empresas, de grandes indústrias, porque assim a gente vai proporcionar uma geração de mais empregos na nossa cidade, o maior programa social de maior sucesso na história da humanidade, chama-se emprego. E a gente precisa proporcionar emprego para os nossos campinenses, para tirar pessoas da situação de vulnerabilidade, para dar um futuro melhor para as nossas crianças. Eu falo muito a questão do cuidar. Eu quero olhar para aquela mãe e garantir, olhando no olho dela, que ela vai sair para trabalhar e o filho dela vai estar sendo bem cuidado numa creche, numa escola, vai ter uma alimentação adequada, vai ter uma educação de qualidade. A gente tem os índices de queimadas aqui, uma cidade do lado da gente, com índice na educação que são espetaculares, exemplo para toda a região, né? Então, realmente, eu quero que essa mãe tenha a segurança que o filho dela ele vai escolher a profissão que ele quiser, porque nós vamos proporcionar isso para ele com a educação de qualidade. E a questão da saúde, eu não preciso nem falar. A gente tem várias prioridades. Eu queria pegar esse ponto da saúde. Então, vamos lá. A senhora considera o governo Bolsonaro referência na saúde? E a senhora também mencionou há pouco a questão do modelo de gestão técnica que teria sido adotado no governo anterior. A boa parte do governo anterior foi um general comandando a saúde. Boa parte, a gente teve um Kenny Cholga que resolveu a pandemia, trouxe vacinas para a nossa população, né, equipou hospitais, UTIs, ampliou drasticamente o número de UTIs. Começou com o general Pazuello, sim, o trabalho de ampliação dos serviços de saúde, principalmente de UTI. Foi como se a pandemia é como se, uma analogia àquela música do Legião Urbana, tivesse nos dado espelhos.
e a gente viu a situação da saúde do nosso país como um todo. Eu tenho amigos no Amapá, que tudo começou no Amapá, tinha 13 leitos de UTI para um estado inteiro. E as pessoas morriam na calçada. Então, o governo Bolsonaro, ele pegou uma situação de calamidade, de emergência pública jamais vista nas últimas décadas, né? E simplesmente sem estrutura nenhuma. E proporcionou os hospitais, né, de campanha, trouxe realmente o problema do oxigênio. Todo o ministério foi para Manaus, resolveu o problema do oxigênio. Chegou o ministro Queiroga, trouxe vacinas para a população. Todas as pessoas que quiseram se vacinar foram vacinadas. Geriu um investimento, a parte da saúde é o orçamento mais de 10 vezes maior do que o orçamento de João Pessoa, que é a nossa capital. E ele geriu muito bem esses recursos. Então, sim, teve técnico. Teve um acompanhamento técnico. O general, ele não era médico, o general Pazuello. Mas se você olhar os secretários de atenção primária, que são os braços do general, a gente tinha a doutora Mayra Pinheiro, que é uma médica espetacular, doutor Hélio Angotti, doutor Rafael Câmara na atenção básica. Então, ele era o cabeça da gestão, mas o corpo que eram os braços, os membros, os braços e as pernas do general, eram de profissionais extremamente qualificados e que é uma doação. Né? O salário não é atrativo, as pessoas largam as suas casas, as suas famílias para ir morar em Brasília. Uma pessoa que é muito bem sucedida na profissão talvez não quisesse encarar esse desafio, e eles encararam como missão, do mesmo jeito que eu encarei como missão estar aqui acompanhando a Arthur. Doutora, a direita, o liberalismo sempre prega o Estado minúsculo. Vocês pretendem, caso ganhe, diminuir o número de secretarias de Campina Grande e demitir os cerca de 10 mil funcionários sem concurso público para serviço? Jamais a gente vai, e aí isso eu garanto, jamais o funcionário da prefeitura na nossa gestão vai dormir empregado e acordar desempregado. Isso não vai acontecer na nossa gestão. Então, o principal mote da nossa gestão será respeito às pessoas, respeito aos cidadãos de Campina Grande. E isso equivale em todos os aspectos. Obviamente, nós precisamos sim desafogar a máquina pública, precisamos acabar o aparelhamento, precisamos proporcionar uma estabilidade para essas pessoas, para que elas não fiquem refém a cada 4 anos, angustiada, se o prefeito que está agora na situação perder, eu vou perder o meu contra-cheque, eu vou perder o que garante o pão aqui na minha casa, a alimentação dos meus filhos, né, a educação dos meus filhos. Então, isso tem que ter a base que dá segurança para os nossos prestadores. Nós não podemos deixá-los refém de quem está com a caneta do nosso executivo. Nós temos que trabalhar em parceria, mas proporcionando sim, pensar em algo que dê estabilidade para as pessoas. Não dá mais para vermos o que a gente vê do tanto de famílias reféns de um tipo de política que já está atrasada. Estamos anos-luz atrás do que realmente eu entendo por desenvolvimento, planejamento, uma gestão de sucesso e respeito pelo cidadão, pelas pessoas, pelos prestadores. Né? São os menos respeitados. Candidato, só tem pouco mais de 1 minuto aí para as suas considerações finais com os ouvintes. Bom, então, mais uma vez, reiterar que a nossa candidatura ela partiu de um sentimento de vácuo que estava existindo na nossa cidade em relação ao eleitor conservador, ao eleitor de direita. Vocês sabem, não é segredo para ninguém, minha relação com o presidente Bolsonaro, o meu viés conservador, os valores que eu acredito que são inegociáveis. Deus, pátria, família, liberdade. Eu não tenho medo do sistema, eu encaro o sistema de frente, eu me coloquei à disposição, né, abrindo mão de muita coisa da minha vida pessoal, porque eu encarei essa candidatura realmente como uma missão. Eu quero cuidar das pessoas de Campina Grande. Eu acho que chegou a hora de Campina Grande dar oportunidade para si de ter uma gestão de verdade. O nome desse gestor é Arthur Bolinha, ele já provou do que ele é capaz. Eu acho que está na hora dele ter a chance de administrar a nossa cidade. Com certeza vai ser com muito sucesso, com conservadorismo, né, nas nossas ideias, o liberalismo econômico, pensando sempre no desenvolvimento da nossa cidade, para, mais uma vez, fazer Campina Grande de novo.
Muito agradecido à candidata Annelise Meneguesso por ter participado aqui desse momento com os ouvintes da Caturité. A sequência com os candidatos à vice será na sexta-feira que vem, com a participação do candidato Hermano Nepomuceno, do Partido dos Trabalhadores. E na segunda-feira que vem, a gente continua a rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito e, pela ordem de sorteio, será a vez de Inácio Falcão, aqui no Jornal da Manhã, sempre às 8h15. Aí, portanto, né, a reprise com as entrevistas que estão sendo concedidas à Rádio Caturité, ao jornalismo da Rádio Caturité, aí comandada a equipe por Arimatea Souza, a equipe do Jornal da Manhã, né, com as participações dos jornalistas Josumar Barbosa Manso, Raíssa Kelly e Gabriel, né, Diniz. E, conforme ele citou aí, né, João Capim, segunda-feira, a reprise da entrevista no nosso programa será a do candidato Inácio Falcão, né, que é do PCdoB, que é 65. Campina Grande tem 6 candidatos a prefeitos, né, e 6 candidatos a vice-prefeito. Todos serão entrevistados pela Caturité, né? Já foi entrevistado os candidatos a prefeito, já foi Nelson Júnior, do PSOL 50, João Capim. Segunda-feira que vem será Inácio Falcão, né? Será Inácio Falcão, do PCdoB, que é o número 65, o PSOL é 50. E a sequência das demais entrevistas com os prefeitos, candidatos, né, a prefeito, dia 2 é Inácio Falcão, segunda, dia 9 de setembro, Arthur Bolinha, né, que é do Partido Novo 30. No dia 16, o prefeito de Campina, o prefeito Bruno Cunha Lima, que é o candidato à reeleição. Dia 23 de setembro, João Bezerra, o prefeito Bruno é do União Brasil, né, que é 44. João Bezerra é do PSB 40, dia 23 de setembro. E no dia 30, terminando com os prefeitos, André Ribeiro, do PDT 14. E os vice-prefeitos já foram entrevistados Marinaldo Cardoso, que é o candidato a vice, né, de Arthur Bolinha. Marinaldo é do Republicano, foi entrevistado no último dia 23. Hoje foi a doutora Annelise Meneguesso, que é do PL, candidata a vice de Arthur Bolinha. E no dia 6 de setembro será Hermano Nepomuceno, né, que é o candidato a vice de Inácio Falcão. No dia 13 de setembro será Pedro Ivo, que é o candidato, né, a vice de André Ribeiro. No dia 20 de setembro, Alcindor Vilarim, candidato a vice do prefeito Bruno Cunha Lima, do candidato Bruno Cunha Lima. E dia 27 de setembro será Mary Rodrigues, que é a candidata a vice de Nelson Júnior. Portanto, essa é a sequência, né? Toda sexta, 8h15 da manhã, com os candidatos a vice. Toda segunda, 8h15 da manhã, com os candidatos a prefeito. E no nosso programa será reprisado também toda sexta, 17 horas, e toda segunda, 17 horas. Vamos seguindo aqui, né? Caturité dos Municípios, o porta-voz das comunidades, são 17 horas e 21 minutos. Eu tenho aqui algumas informações. João, ainda hoje temos, né? Ainda hoje temos, rapaz, temos ainda, mas vai dar tempo, né? A gente já trouxe Raquel, já trouxemos Valéria Barros. Daqui a pouco, no último bloco, a gente tem um comentário de Josumar Barbosa, o Manso. Daqui a pouco a gente vai falar sobre STTP, viu, João Capim? Sobre STTP. Mas antes eu tenho aqui alguns convite-missas. Convite-missa de 1 ano de saudades, Dona Maria das Dores Silva, que era a mãe do saudoso, né? Querido amigo, saudoso, vereador José Evandro Marinho, lá do Distrito Nazaré. Inclusive foi Daiane, né, irmã de José Evandro, que me enviou, né, o convite. Então, missa de 1 ano de saudades, Dona Maria das Dores Silva, será na Capela Nossa Senhora das Graças, lá no Distrito de Nazaré, dia 31 de agosto, João Capim, que é amanhã, às 7 da noite, na igreja do Distrito de Nazaré. Portanto, amanhã, dia 31 de agosto, às 7 da noite, a missa de 1 ano de saudades, pela alma de Dona Maria das Dores Silva, que era mãe, né, do saudoso vereador
José Evandro Guimarães. E domingo será a missa de 30 dias pela alma de Maria José, né, Pereira Zita Belísio, que era sogra, né, do nosso cunhada do nosso amigo José Evandro Guimarães, que tem um convite. Missa de 30 dias, Maria José Pereira Zita Belísio, será domingo, dia 1º, às 8 da manhã na Igreja Matriz de Pocinhos e também às 19h30, também domingo, na Igreja Matriz de Pocinhos, a missa de 30 dias pela alma de Dona Zita Belísio, que era cunhada do nosso Gogó de Ouro, José Evandro Guimarães, que certamente está nos ouvindo lá na sua residência, na zona rural, né, do município de Pocinhos, ao lado de Lindalva. Um grande abraço aí a toda a família acompanhando nosso programa. Mas, João, a questão da STTP, são dois assuntos importantes. O final de semana vai ser bem movimentado, né? E a gente tem, primeiro, João Capim, vamos trazer, vai ter a operação de trânsito, né? 13 Itabaiana, que vai movimentar Campina Grande bastante, né? É o jogo da volta, o 13 precisa, né, pelo menos de 2 gols de diferença para levar para os pênaltis e 3 para ganhar, né? Se o 13 ganhar 3-0, passa, né? E vai para a Série D, para a Série C. Se perder por qualquer resultado ou empatar e perder de 1-0, por exemplo, tá fora, né? O 13 tem que ganhar por 2 gols de diferença para ir para os pênaltis e 3 gols de diferença para ir para a semifinal, ou seja, ir para a Série C, né? Então, a operação de trânsito, Daniel Araújo, coordenador de trânsito da STTP, fala sobre a operação de trânsito para domingo no entorno do Amigão para o jogo 13 e Itabaiana, João Capim. E na sequência, Araci Brasil, que é gerente de transporte da STTP, ela destaca a operação de transporte público para o jogo 13 e Itabaiana na cidade inteira. Então são dois, né? Tanto no entorno do Amigão como na cidade inteira, começando em João Capim por Daniel Araújo, coordenador de trânsito da STTP, e depois para Araci Brasil, já abraçando aí Astrogildo Pereira, né, a sua imprensa, e também o superintendente Vitor Ribeiro, que estão ouvindo o programa. Vamos aí, João Capim, as informações. Olá, pessoal. Então, nesse domingo nós estaremos com equipes de agência de trânsito nas ruas que dão acesso ali ao estádio Amigão, exatamente para garantir a segurança viária e a mobilidade, principalmente no acesso ali vindo pela rua Vigário Calixto. Nós faremos uma intervenção com canalização de cones, disciplinando tanto a chegada dos torcedores, bem como no término da partida. Nós estaremos também fazendo uma intervenção do tipo interdição por trás do estádio, onde tem acesso os times de futebol, né? Estaremos fazendo ali a interdição na rua Saulo Correia Menezes e na rua Pedro Soares da Silva. Então, nós estaremos fazendo interdição, onde terá acesso apenas às agremiações esportivas, bem como os moradores ali do local. Pedimos a todos que tenham paciência ao chegar no estádio, independentemente do resultado, também saiam com segurança ao término da partida, para que a gente possa ter um trânsito seguro nesse momento tão importante para a nossa cidade. Forte abraço. Neste próximo domingo, dia 1º de setembro, a STTP fará um reforço na frota de ônibus no horário designado para o jogo que acontecerá no Amigão, entre 13 e Itabaiana. O jogo está previsto para 16 horas, então a partir das 14 horas, saindo do terminal de integração, teremos um reforço de 6 ônibus, além da frota que estará circulando. A partir do momento que o jogo encerrar, previsto para 18 horas, teremos 8 ônibus aguardando no pátio do Estádio Amigão para levar os torcedores até os bairros, já que é o horário de final de linha. Então as linhas que estarão indo para os bairros, os 8 ônibus que estarão no Amigão também farão o mesmo procedimento, passarão pelo centro, pelo terminal de integração e irão para os bairros. Muito bem, portanto, aí, gente, todas as informações, né, da movimentação do transporte público domingo em Campina Grande, tudo aí em torno, né, do jogo do 13 e com Itabaiana, que vai realmente movimentar a cidade. Vão aí em torno de... O Amigão deve receber 15 mil torcedores, entre torcedores, né,
do 13, né, que será a maioria, claro, e também do Itabaiana. E além da operação, né, policial, que vai ser muito grande na cidade. E como campinense, né, não como raposeiro, mas como campinense, paraibano, né, campinense por adoção, eu estarei torcendo pelo 13 para ir para a Série C. Eu não sou radical, viu? Eu não vou secar de jeito nenhum. Pode acreditar em mim, torcedor do 13, né? Que eu vou vibrar muito se o 13 passar pelo Itabaiana, né? Que será um fato, né, inédito há muito tempo, que a gente precisa de uma equipe na Série C, aqui de Campina Grande, porque o Botafogo já está na Série C e caminhando para a Série B, e em Campina Grande o Campinense e o 13 faz tempo que tentam, né? E agora chegou, o 13 está bem pertinho, só depende dele. Agora, João Capim, a gente vai para a vacinação antirrábica contra a raiva. Amanhã será a vacinação em todo o Brasil, dia D. Em Campina Grande teremos vários postos. Todas as cidades amanhã tem vacinação, cachorro, gato. E a gente vai agora ouvir, né, exatamente João Capim, Ramon Araújo, né? Vai falar sobre amanhã, o dia D da vacinação contra a raiva. No próximo sábado, dia 31, estaremos fazendo nossa campanha de vacinação contra a raiva animal, né? O dia D. É uma campanha voltada a combate da raiva. É uma doença que tem uma alta letalidade, né? E tem caráter zoonótico, ou seja, ela pode ser transmitida para o ser humano também. Então é um dia voltado para vacinar os seus pets, cães e gatos. A dose ela é ofertada de forma única, certo? Uma dose anual. O nosso horário de funcionamento vai ser de 8 até as 5 da tarde, horário corrido, sem pausa para almoço. A pessoa que deseja receber essa dose para o seu pet tem que estar levando o seu animal devidamente assegurado, né, dentro da caixinha de transporte. Os animais de grande porte, os cães maiores, estar levando a focinheira. A nossa campanha ela tem como intuito realmente controlar, né, essa raiva. O animal ele precisa estar saudável. A idade mínima para receber esse tratamento é os 3 meses de vida, certo? E o animal ele não tem contraindicação para receber a dose. Animais gestantes e lactantes também podem receber essa dose de reforço. Lembrando que o animal ele não pode passar por um estresse. Então, se você conhece o temperamento do seu animal, vê que ele vai se estressar na presença de outros animais, a gente orienta que, ao passar a campanha dia D, aqui no nosso centro de zoonoses, a gente vai estar disponibilizando essas doses durante todo o ano. Então, não perca essa oportunidade. É importante também estar levando a carteira de identificação do animal, o cartãozinho de vacina, certo? Caso o tutor ele não possua esse cartão, a gente estará confeccionando no momento. Todo animal ele precisa dessa dose de reforço, certo? Se você não tem certeza se o seu animal ele já recebeu ou não a dose, já que muitas vezes o animal ele pode ter sido adotado, você encontrou esse animal em alguma rua, mas é importante levar para estar recebendo essa dose do imunizante. A dose ela tem uma importância muito grande, pois vai proteger o seu animal dessa doença, dessa terrível doença. E, ao proteger o animal, você também está protegendo a saúde de todos que convivem com ele, tendo em vista que essa vacina, que essa doença, ela pode sim transmitida através da mordedura para o ser humano. Aí, portanto, amanhã, viu, gente, você tem cachorro, gato, lá é para vacinar, viu? Tem Campinas, são dezenas de postos em toda a cidade, e em toda a cidade vai ter um posto de vacinação, com certeza. Já Miguel de Boa Vista é aquele raposeiro radical, eles vai torcer muito, mas para o 13 perder, né? Já eu, né, vou torcer para que o 13 passe, né? Para a série. É bom para Campinas, gente. Eu acho que é bom para o Campinense, é bom para todo mundo, né? É bom para o comércio, é bom. Futebol, quando a equipe daquela cidade está bem, né? A movimentação, imagina como Campina Grande já está hoje, o clima. Passa aí pelo centro para você ver, né? Comércio faturando, né? Todo mundo faturando, por conta do jogo do 13 amanhã. E torcer para que o Campinense. Ontem eu estive na sede do Campinense, né? Bati um papo lá com os amigos, tá tudo lá se organizando. Comprei uma camisa, ainda não tem a camisa, né, de jogo, porque o Campinense ainda não está começando a jogar, oficial, mas eu comprei uma camisa que foi confeccionada para o Dia dos Pais, comprei ontem, né, lá na sede do Campinense, lá no bairro da Bela Vista, né, lá, né, no estádio. Fui lá ontem, o pessoal trabalhando, disse que o presidente, né, vem fazendo um grande trabalho, e a gente torce, né, como raposeiro, para que dê tudo certo. No caminho para o comercial.
Vamos aqui rapidinho, José Armando está ouvindo o programa, abraço para ele, para a esposa dele, Irene, eu estou aqui na sequência, na correria, Lagoa Seca, Sítio Oitícia, José Corrêa, Dona Judite, São Antônio Corrêa, Dona Nené, Chicão, no Oiti, Geraldo Claudinho, João Capim, que é raposeiro, vai secar o 13, Braulio Araújo, né, lá em Porto Velho, que é aqui de Areal, Moisés Alves está ouvindo o programa, que mandou aqui um vazamento, já enviei para Cajepa, viu? Avenida Severino Cruz, no hall do Açude Velho, em frente ao Museu dos Três Pandeiros. João Capim, roubaram o hidrômetro, né? Está lá, né, a água derramando. Eu já passei aqui para os companheiros, né, da Cajepa, através de Lucílio e Ricardo Avelino. Luciana Guimarães, para ela um grande abraço, bom final de semana. Chicão lá em Areal também. João Capim, parte da igreja caiu, mas acho que não foi nem no Brasil, né? Ou não foi na Paraíba, não sei bem não. Não dá nem tempo de ver agora. Eu sei que caiu o teto da igreja, que estava distribuindo feiras, né? O pessoal vai saber depois de onde foi, né? Porque eu não tenho tempo de assistir aqui, viu? Foi em Recife, João Capim. O pessoal estava distribuindo feira, caiu o teto da igreja, eu não sei se tem vítima, né? Deus queira que não, né? Deus queira que não. Distribuição de feiras, né? Por parte da igreja, né? João, vamos trazer o juiz Jeremias Melo, né? Ele conversou com o Josmar Barbosa sobre as eleições, né? Queimadas, Campina Grande, Mans que tem acompanhado, e também já, na sequência, o coronel Gilberto, né, que fala também da segurança, né? Nas eleições. Coronel Gilberto, né? Antes, o juiz Jeremias Melo conversando com o nosso repórter político da Caturité, Josmar Barbosa Manso, nosso colaborador e amigo. Doutor Jeremias Ferreira Melo. Doutor Jeremias Velho, juiz eleitoral lá de Queimadas. E aí, qual o objetivo aqui dessa reunião que o senhor está participando e como é que está Queimadas? A reunião é uma reunião convocada pela presidência do TRE, né, para, juntamente com as forças de segurança, os juízes eleitorais e os membros do Ministério Público, ajustarem os detalhes finais para essa fase final do processo eleitoral, né, especialmente para o dia das eleições. Em Queimadas, especificamente, tem estado tranquilo, né? Em Queimadas há 2 zonas eleitorais, nós somos responsáveis pela 49ª, que envolve os municípios de Aroeiras, Gado Bravo e Barra de Santana. E graças a Deus as coisas estão caminhando bem. Fizemos uma reunião semana passada com todos os partidos, os representantes de coligações, para ajustar alguns detalhes relacionados à calendarização dos atos de campanha, e tudo tem caminhado bem até então. Lá vai haver rodízio de manifestações por dia, por partidos ou não? Cada município ajustou o calendário de acordo com a sua realidade, né? Em alguns ficaram os finais de semana ajustados por sorteio, outros ajustaram somente a última semana, que foi o caso de Aroeiras, e em Barra de Santana ajustou uma calendarização sucessiva, um dia outro. Doutor, essas cidades têm zona rural, como é que fica a questão do transporte do eleitor? Assim, a gente já tem uma estrutura bem montada desde os últimos processos eleitorais, né, a partir do transporte obrigatório, e não temos tido problema algum em relação a isso. Os eleitores têm chegado para votar com tranquilidade, né, tem uma estrutura um pouco mais ajustada em relação à acessibilidade da zona rural, que de fato os 3 municípios têm uma zona rural bastante considerável, mas não temos tido problema em relação a isso, graças a Deus. E os locais lá de votação, está tudo preparado? Tudo preparado, né? A gente fez alguns ajustes para facilitar o acesso aos eleitores, especialmente os eleitores com necessidades especiais, né, de acesso, de locomoção. Há um pequeno ajuste em relação à escola lá em Gado Bravo, mas está tudo dentro do previsto e vai estar tudo afinado e pronto para o dia das eleições. E qual o recado aí para o eleitor desses municípios? Que o eleitor possa ficar tranquilo, né, avaliar as propostas que lhes parecer, né, melhor e para aquela realidade municipal. É no município onde as coisas acontecem em primeiro lugar. A Justiça Eleitoral está pronta para garantir o direito de escolha, o livre acesso ao direito de escolha e a realização do pleito no dia das eleições. E aí, comandante Gilberto, qual o balanço dessa reunião? Uma reunião interessantíssima com todos os órgãos estratégicos da Segurança Pública da Paraíba e também os órgãos federais, a exemplo do próprio Exército Brasileiro, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, juntamente com as polícias estaduais, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros,
De maneira que uma reunião presidida pela própria presidente do TRE, que trouxe um apronto para que pudesse pôr os pontos finais nos is, para que possamos oferecer a todos os munícipes da Paraíba, nitidamente aqui do nosso comando regional, que são 69 municípios, o direito de vir e poder, no dia D, exercer o seu direito do sufrágio universal. Para nós que integramos a Polícia Militar, nesse trabalho integrativo, torna-se um trabalho harmonioso poder contribuir com esse maior evento, a maior festa da democracia brasileira. Qual o efetivo que o senhor tem para o compartimento? Nosso efetivo, obviamente, que há demanda do pleito eleitoral por conta de diversos locais de votação e termos que manter o patrulhamento ordinário, quase sempre em época das eleições, nós contamos com o apoio do efetivo advindo da capital. Ocorrerá novamente nesse pleito de 2024. É de tal maneira que o envio de tropa servirá inclusive para a custódia da urna. Um trabalho importantíssimo que fará a guarda desse objeto tão importante, que é exatamente o recipiente que vai recepcionar o desejo, a vontade do povo paraibano, do povo brasileiro. Então, nesse sentido, nós teremos sim, mais uma vez, um aporte do efetivo da capital. Estamos com toda a logística pronta para que no próximo dia 6 possamos abraçar mais esse ponto culminante da festa democrática brasileira. Qual o recado que o senhor dá ao eleitor? O eleitor, ele é o personagem principal, com respeito ao candidato. É ele que decide, é ele que faz propulsar a democracia através do voto, é que ele faz valer os seus intentos. A democracia representativa, é verdade, mas importantíssimo esse dia da votação para que ele possa, ele em sua consciência, poder contribuir com a gestão do seu município, com a gestão daquilo que ele pensa ser a autoridade melhor que vai gerir as políticas públicas para a sua melhor qualidade de vida naquele município. Portanto, ele é a autoridade máxima neste dia D, o dia do sufrágio universal. Muito bem, João Capim, vamos correr porque, olha, com relação à queda, né, do teto, desabamento de teto de igreja no Recife, deixa 2 mortos e feridos. O caso aconteceu no Santuário Nossa Senhora da Conceição na tarde de hoje. O teto do Santuário Arquidiocesano de Nossa Senhora da Conceição, na zona norte do Recife, desabou no início da tarde dessa sexta-feira, durante a distribuição de cestas básicas. Até agora já foram confirmadas 2 mortes. A informação foi divulgada pelo prefeito da cidade, João Campos, nas redes sociais. Infelizmente, 2 óbitos já foram confirmados após a queda do telhado no Santuário do Morro da Conceição. Nossas equipes seguem atuando nas ações emergenciais por conta dessa tragédia. Estou me dirigindo para o local, o prefeito João Campos, portanto, fato que aconteceu, lamentavelmente, lá em Recife, que estamos, João Capim, acompanhando já mais de 20 vítimas socorridas, mas infelizmente 2 vítimas fatais. Armando, obrigado aí por ter mandado a notícia. A gente trouxe aqui, João Capim, já os detalhes. E Gilberto e Geraldo Claudino também já tinham falado em 2 mortes. João, vamos para o comentário de Manso, né? É um resumo da política, viu, gente? A gente tem que ter, né? Da política paraibana, campinense, com ele de novo, voltando o Manso. O presidente Lula, nesse momento, está lá no centro de convenções em João Pessoa, né? Assinando convênios com o governo do estado e anunciando investimentos aqui para o estado da Paraíba. Ele chegou ontem à noite em João Pessoa, né? Pernoitou na capital do estado, pela manhã concedeu entrevista a uma rede de rádio. E na entrevista ele confirmou, né, que vai nomear a reitora mais votada na seleção lá da UFPB, da Federal João Pessoa, de UFPB, a mais votada na consulta interna universitária, a Terezinha Domiciano. Mas aí Lula, quando foi abordado sobre a questão das eleições municipais, principalmente em João Pessoa, já que o PT tem um candidato, Luciano Cartacho, deputado estadual, ele disse que praticamente não vai participar da campanha, não só em João Pessoa, mas no resto do Brasil. Será pouca a sua participação. Ele disse que tem vários compromissos internacionais, está preparando também vários encontros e, além disso, tem muitos partidários envolvidos nas eleições. Em João Pessoa, Lula tem o Luciano Cartacho, que é do Partido dos Trabalhadores, mas, por outro lado, tem Cícero Lucena, que tem como aliados o próprio governador João Azevedo, que indicou o vice, que é o Léo Bezerra, a senadora Daniela Ribeiro, o deputado federal, né, Messinho Lucena, que é filho do próprio Cícero, que é da base de Cícero Lucena, o Agnaldo Ribeiro também é da base. Os partidos republicanos, por exemplo, 3 deputados federais apoiam a reeleição de Cícero Lucena, ou seja, esse povo todo é da base de Cícero Lucena. Então, por conta disso,
ele não vai se envolver muito. Ainda tem Rui Carneiro, que ora vota com o governo, ora não vota com o governo, mas Lula também não quer perder o apoio, e por conta disso ele fica pisando em ovos. Ele diz que em vários estados brasileiros acontece isso, né? Tem candidatos de partidos da base dele se enfrentando, e ele não quer que isso atrapalhe a sua base parlamentar no Congresso Nacional. De certa forma, Luciano Cartacho, acho que esperaria gravar alguma coisa com Lula, né? Pelo menos até agora não saiu nada, e nem Lula citou aí em relação ao Luciano Cartacho. Lula já inaugurou o segundo trecho, né, do canal Acauança Araçagi em Riachão do Poço, e nesse momento está em João Pessoa, lá no Centro de Convenções. Garantiu aí o anúncio, assinou a construção de 3 unidades de FPB aqui na Paraíba, um em Mamanguape, um em Sapé, um em Queimadas. Também o projeto Periferia Viva, a maior investimento na cidade de Guarabira, e também anunciou aí 600 casas do Minha Casa Minha Vida, é o que está sendo anunciado aí pelo presidente Lula. O ministro da Educação, Camilo Santana, está falando aí nesses investimentos desse FPI, mas tem outros investimentos aí que o presidente deve anunciar daqui a pouquinho. Ele vai encerrar sua agenda na Paraíba, participando da inauguração de uma unidade da IC no bairro de Mangabeira, lá em João Pessoa. Ou seja, Lula preferiu dar mais um tom administrativo na sua pauta do que o tom meramente político, justamente por conta disso, né? Que ele tem aliados em todos os palanques e quer evitar aí um deslinde maior, uma briga maior. E hoje começou o guia eleitoral na TV e na rádio. Eu não deu tempo para assistir o da TV, que a gente está aqui na rádio, mas pela manhãzinha, de 7 horas da manhã da rádio, eu escutei, né, atentamente aí os programas, né? Quem abriu aqui foi o Inácio Falcão, mas Inácio Falcão já foi direto ao assunto, como diz, né? Já foi criticando, né, a gestão do prefeito Bruno Cunha Lima, e também apontando alguns dos seus projetos, algumas de suas propostas. Ele mirou mais a questão da área da saúde aqui em Campina Grande. O Arthur Bolinha se apresentou como empresário, disse que já participou de 3 eleições para prefeito, é a 4ª vez que concorre. E no seu guia também apareceu o ex-presidente Jair Bolsonaro, a esposa dele, Michele Bolsonaro, ao lado aí da Annelise Meneghel, candidata a vice na chapa de Bolinha, ou seja, dando um palanque nacional já a campanha de Arthur Bolinha, presidente do 13, ex-presidente da CDL, e também pela 4ª vez candidato a prefeito de Campina Grande, né? Em relação a João Bezerra, ele se apresentou, porque desses aí, o João é o único que não foi candidato ainda, então ele precisa de uma apresentação maior junto ao público. Falou da sua família e da sua passagem pela Secretaria de Saúde aqui em Campina Grande. O André Ribeiro também se apresentou e pediu para o pessoal acompanhar ele também nas redes sociais, até porque o tempo dele é muito curto. E pela manhã, logo cedo, não houve o guia do Nelson Júnior. Muito bem, Josimar Barbosa. E para a gente terminar, João Capinho, que eu falei das pesquisas, né, que a gente ia divulgar. Pocinhos, primeira pesquisa, em Pocinhos, Eliane Galdino lidera a disputa eleitoral com 78,5%. O seu concorrente Márcio Guimarães aparece com 4,6%. Levantamento feito pelo Instituto IP Pesquisa, divulgado nesta quinta-feira, ontem, mostra a prefeita de Pocinhos e candidata à reeleição Eliane Galdino, do Republicano, liderando a pesquisa eleitoral, a disputa eleitoral, com 78,5% das intenções de voto. O candidato à oposição, Márcio Guimarães, que é do PSDB, aparece com 4,6% das intenções de voto, ou seja, em torno de 5%, empatado com Branco e Nulo, que também aparece com 4%. A opção Não Sabe, indecisa, obteve 12% das intenções dos entrevistados. Os dados são do levantamento realizado pelo Instituto IP Pesquisas de forma estimulada. A pesquisa foi realizada pela empresa IP Pesquisa, Acompanhamento e Gestão, dias 22 e 23 de agosto, registrada no TSE e TRE,
com o número 00094/2024. E a pesquisa de João Pessoa, que a gente falou também, Instituto Data Trends, trouxe hoje ao JP outra pesquisa com Cícero Lucena, né, liderando com 65% dos votos válidos. Né? Cícero Lucena do PP, 65%, Luciano Cartaz do PT, 15%, Rui Carneiro do Partido POD, 15%, Marcelo Queiroga do PL, 4%, Camila Duarte do PCO, 1%. A pesquisa foi registrada no TSE com o número 07012-2024. Portanto, foram as duas pesquisas que a gente tinha anunciado, né, no início do programa, que a gente traria, né, claro, porque foram registradas. Mais uma vez, o convite missa pela alma Dona Maria das Dores Silva, mãe do ex-vereador José Evandro Guimarães, saudoso lá de Nazaré, será amanhã, sábado, às 7h, na igreja do distrito de Nazaré de Pocinhos, e a missa pela alma de Dona Zita Belísio, de 30 dias, será domingo pela manhã e à noite na igreja matriz de Pocinhos. E a gente, João Capim, encerrando o Caturité nos municípios, né? Oi? A gente encerra no programa desta sexta-feira, mensagens que chegaram, a gente quer agradecer a todo mundo que mandou mensagem, às vezes a gente esquece, né, de citar todo mundo, mas lá em Recife, João Capim, realmente está um grande desespero, porque caiu o teto, João Capim, da igreja em cima de centenas de pessoas, né, e óbitos confirmados, e a gente está vendo agora as imagens aqui no Instagram, realmente lamentável, né, um desespero grande, porque João Capim caiu completo assim, né, em cima das pessoas. E o que tem lá nesse momento é muito corpo de bombeiro, é muito SAMU, é muito voluntário tentando salvar, né, pessoas que tem muita gente ferida e infelizmente já 2 óbitos, né, confirmados. Então a gente, sem Roberto Coelho, João Capim mandou aqui bem ligeirinho, rapaz, será que dá tempo, João Capim? Né? Roberto Coelho, tem 10 segundos só, né? É um convite, os familiares de Maria Joseane Santana Naninha, convida familiares e amigos para a missa de 30 dias, Igreja São José, em Pai Domingos, hoje às 19h30. Bom final de semana para todos, que Deus nos abençoe e que nosso João Capim, companheiro, né, que Odilon Wagner descansa em paz. Hoje ele foi muito homenageado, merecidamente, e sepultado agora, nesse momento, lá na cidade de Serra Redonda. Descansa em paz, Odilon Wagner.